Provérbios 22:15, a estultícia está ligada ao coração da criança. O que é estultícia? Teimosia. Quem é pai de criança aqui, pequena, sabe da teimosia. Está ligado ao coração da criança, porque nós somos filhos de Adão e herdamos a natureza pecaminosa desde Adão. Então, ser teimoso está dentro de nós e do coração da criança. Mas a vara da disciplina afastará dela. Como que a gente lida com a teimosia dos filhos? Corrigindo, disciplinando. Estou falando espancando, disciplinando, com amor. Provérbios 13:24, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Não é o bem do pai, ficar bem o pai com o filho, mas é o bem do filho, é amar o filho o suficiente para corrigir. Provérbios 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Viram filhos que fazem tudo o que querem e não tem limites? Os pais ficam lá envergonhados. A gente precisa ensinar os nossos filhos, meus irmãos. É duro? É. Para quem tem uma personalidade mais branda, é pior? É sim, tudo isso. Mas nós temos que assumir esse papel. A Bíblia diz em Provérbios 19:18, quem castiga o filho enquanto há esperança é sábio. E às vezes a gente vai disciplinar como? Correção oral, repreensão. Às vezes a gente vai conversar, principalmente com o adolescente, a gente precisa repreender, a gente precisa falar, com os filhos pequenos também. Às vezes vai ter que pegar um chinelo lá, uma cinta e dar ali nas partes mais fofinhas, ok? E com limite, não com ira, não com raiva, não para você desforrar sua ira, mas para você corrigir em amor. Apesar da psicologia moderna dizer totalmente o avesso disso, e inclusive a gente tem lidado com uma geração totalmente sem respeito e sem limite, não é? Siga a sabedoria de Deus. E não use a sua mão. Aprendi isso faz pouco tempo. A mão é para dar carinho, diz lá um pastor que eu li esses dias. A gente vai aprendendo, né? Usa um chinelo, usa uma cinta. E outra coisa, uma varinha. Lembro que eu fui com a Ellen, a primeira varinha da Ellen, a primeira vara da infância, né? E a gente atravessou a rua de casa e ela foi comigo, eu fui explicando para ela as coisas. Ela era pequenininha, tinha uns 2 anos talvez, né? Mas já estava aprontando naquela época. Eu fui descascando a vara, tal, ela pegou, mexeu. Enfim, hoje já não existe aquela, né? Mas a gente precisa corrigir os nossos filhos. E às vezes tirar coisas deles, eles perderem privilégios. Você não vai bater, corrigir de uma forma física um adolescente e um jovem. Mas você pode fazer com que eles percam privilégios. Você não vai ter isso, você não vai ter aquilo, você vai perder isso se você fizer aquilo outro. Disciplina e limites, meus irmãos. Você vai assistir Super Nani, não tem segredo, é isso aí. É isso aí. É bíblico, ok? Eli não disciplinou seus filhos enquanto deveria ter disciplinado. E Eli foi passivo, ele não tomou atitude. Quando Deus falou o seguinte, olha, seus filhos estão assim, assim assado, inclusive eles vão morrer por causa disso, Eli aceitou aquela decretação de falência da sua família de uma forma passiva, ele não reagiu. Na hora que Deus falou com ele, ele deveria ter se jogado no chão, de joelho, chorado, clamado, Deus tem misericórdia da minha casa, Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia dos meus filhos. Ele aceitou passivamente, entregou os pontos.
Ele não fez como Davi em 1 Samuel 30, quando Davi foi para a guerra com os soldados, chegou ali na casa dele, os inimigos tinham roubado todas as coisas, levado suas mulheres e filhos embora. Davi, ele chegou, viu aquilo, se ajoelhou, chorou, orou a Deus, Deus o deu força, e ele foi batalhar pela sua família e trouxe a sua família de volta. Ele aceitou a derrota, passivamente. O fim da família de Eli foi trágico, mas a nossa família pode ter um destino diferente. E em nome de Jesus vai ter um destino diferente. Que a gente possa aprender com esses exemplos. Eu quero encerrar, meus irmãos, trazendo algumas considerações rápidas para nós aqui. Pensando no último ponto ali, que Eli foi passivo. Será que você tem aceitado a derrota na sua família passivamente? Não, é assim mesmo, meu filho é assim mesmo, não sei o quê. Lute pela sua família. Lute. Que nessa manhã, se você não tem lutado, que você possa ir à batalha. Não seja como Eli. Algumas considerações finais aqui para nós. Eu quero falar um pouquinho sobre quem de repente carrega o peso de filhos desviados. Ou de filhos que não são crentes e você é crente. Se você tem a consciência de que errou na criação dos seus filhos, sabendo o que deveria ter feito e não fez, porque você já conhecia a palavra, como Eli já conhecia, a palavra para você nessa manhã é: conte com o perdão de Deus. Jesus morreu na cruz, inclusive, por causa disso. Arrependa-se daquilo que você deveria ter feito e não fez e suplique nessa manhã o perdão de Deus. E de repente, se for preciso, peça perdão aos seus filhos. Quebre qualquer ciclo de acusação dos filhos contra você. Ah, não foi um bom pai, ia na igreja, mas não me ensinava direito, ou não vivia igreja dentro de casa. Quebra isso aí. Hoje você vive diferente, a nossa vida pode ser mudada por Deus, graças a Deus por isso. Mas de repente a gente precisa acertar alguma coisa. E ore por esse filho ou filha. Peça a conversão desse filho, considerando que a obra da salvação depende não do que você fez ou deixou de fazer acima de tudo. Deus usa pais que ensinam seus filhos. Mas quem faz a obra da salvação, independente de nós, é o Espírito Santo. Então rogue a Deus: Deus ainda salva o meu filho. Deus ainda salva a minha filha.